Oi, Juju. Oi, querida. Meninas chegando, vamos chegando, chamando as amigas, as TDAHzinhas e os não TDAHzinhos também. Pelotas, Rio Grande do Sul, seja bem-vinda. Tarina Polidoro, Maristela. Boa noite, meninas. Marisa. Como é que vocês estão? Obrigada por estarem aqui, comparecendo à live excepcional de quarta-feira, porque eu faço às terças. Ontem não consegui fazer, tive um imprevisto. Mas a vida é assim, com imprevistos a gente se rearranja. Manu. Márcia. Oi? Vamos falar hoje sobre me perdoando porque agora me reconheço, TDAH Cecília, lutando cada dia. Mas é bom, Cecília, é bom saber que você tem. É uma luta, sim. Ter o diagnóstico ao mesmo tempo que é libertador, é uma explicação para muitos dos comportamentos, para os desafios que a maioria das pessoas que têm TDAH enfrenta, isso é um fato. Mas, ao mesmo tempo, a gente, dependendo da idade quando é feito o diagnóstico, a pessoa também sofre, porque ela gostaria de ter tido essa resposta, essa explicação bem antes. E isso é exatamente muito libertador. Que bom, eu fico muito feliz, Cecília. Agora é um longo caminho de aprendizado sobre o TDAH, sobre o seu TDAH, como ele impacta a sua vida, né, os seus sintomas e os resultados que você tem relacionados aos seus sintomas. E a partir daí realmente é se conhecer. Você está tomando algum medicamento para o TDAH especificamente? Vamos mandar corações para chamar outras meninas e meninos também que quiserem participar. Que bom, Cecília. Qual o medicamento que você está tomando, Cecília? Até aqui as minhas madeixas, que estão muito grandes. Comecei tratamento depois que eu vi as tuas postagens. Ai, que bom. Fico mais feliz ainda. Muito feliz, Cecília, por você ter a explicação. Isso é muito bom mesmo. Metilfenidato. Você não está tomando nem Ritalina, nem Venvanse, nem um Concerta. Boa noite, Ivone, boa noite, seja bem-vinda. A Paula entrou. Metilfenidato é Ritalina. É Ritalina? Aparentemente sim. Tá. TDAH, mãe e filho entrou. Meninas,
Então vamos começar, que já são 21h43 quase. Então, vamos dar o boa noite de sempre que eu dou para todas vocês. Cecília, tu foste meu alerta. Conta comigo, Cecília, o que você precisar, por favor, conta comigo, tá bom? Ah, Marina, boa noite, obrigada pelo tema. Eu tinha que fazer, não tinha, Marina? Tinha que fazer, claro, não iria deixar de... Eu sempre pergunto para vocês a respeito dos temas, o que vocês gostariam de ouvir. Eu posso falar sobre várias coisas, mas todas vocês têm os seus desafios particulares, as suas dificuldades maiores, né? Não vai funcionar para todos vocês da mesma maneira. Então, eu sempre gosto mesmo que vocês coloquem os temas, porque fica uma coisa, lógico, fica direcionado, sim, eu procuro fazer de várias maneiras, mas é bom atender, né? Quando realmente a pessoa tem uma dúvida e satisfazer essa dúvida é um dos meus papéis aqui, é exatamente ajudar vocês trazendo informação sobre o TDAH. Então vamos lá. Boa noite, minhas queridas TDAHzinhas, os meus TDAHzinhos que entrarem, se entrarem, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos à live excepcional de hoje, quarta-feira, às 21h37. E o tema de hoje, ele foi um pedido de uma TDAHzinha que está aqui e me segue. E ela sempre teve grandes dificuldades para falar em público. Então, o tema de hoje, ele exatamente versa sobre este papel, né? Esse universo de falar em público, a timidez, de se expressar num local onde você tem muitas pessoas, às vezes até falar ao telefone, isso é complicado às vezes para uma pessoa com TDAH. E esse foi um pedido atendido para ela e eu espero que vocês gostem, que vocês realmente interajam. Quaisquer dúvidas que vocês tenham, podem mandar um direct. A Juliana também está aqui presente, vai respondendo vocês. Quem não conhece a Juju trabalha comigo na Help Organização e ela é uma também das minhas TDAHzinhas. Ela tem TDAH. Então, por favor, eu quero que vocês prestem bastante atenção e coloquem as suas dúvidas aí. Então, TDAH e timidez, TDAH versus falar em público, medo de falar em público. Quem de vocês aqui tem medo de falar em público? Levanta a mãozinha, diz sim. Eu sei que às vezes dá um delay aí para vocês responderem, mas quem aqui tem medo de falar em público? Tem um verdadeiro pavor de fazer isso. Já se viu numa situação, a Luísa falou, sou muito tímida, a Juju eu tenho muito, Maria José levantou a mãozinha. Bibi, Gabriela, tudo bem, minha querida? Bibi levantou 3 mãozinhas já. A Marina, eu. Até de falar ao telefone. Eu entendo muito bem essa faceta de vocês. A Marina eu sei que tem pânico total. A Juju, meu coração dispara, é horrível. A Kelly levantou mãozinha, a Márcia levantou 3 mãozinhas. Então, também, saudades de você. Você sumiu, hein? Dê notícias. Então, meninas, eu vou começar. É muito interessante que todas vocês se identifiquem com essa situação, medo de falar em público. Muitas vezes vocês acreditam que é simplesmente está relacionado ao TDAH, não está relacionado ao TDAH. Então, assim, lembrando que a comunicação é uma habilidade que se aprende, né? Essa é a primeira dica, habilidades. Vocês têm grandes dificuldades com relação a algumas habilidades porque são as funções executivas. E vocês são impactados exatamente nas funções executivas. E uma delas pode ser, sim, a comunicação. Então, isso também é um aprendizado. Quem tiver dificuldade pode desenvolver essa habilidade
de se comunicar melhor e de perder o medo em falar em público. Então eu vou falar aqui, meninas, sobre 2 exemplos reais de pessoas narrando as suas dificuldades, até para ver se vocês se encaixam nessas situações, ou talvez vocês tenham as situações particulares de vocês, que já tenham acontecido coisas vergonhosas mesmo, que vocês ficaram super constrangidas durante esse momento de ter que falar em público. A Poliana diz assim: eu era muito envergonhada até para fazer perguntas em sala de aula na faculdade. Poliana, perceba que você, neste universo de TDAHzinhas, do TDAH, você não está sozinha, você não é única. A maioria aqui praticamente diz que sim, que tem dificuldade, que tem medo, que tem timidez de se expressar. Às vezes não é nem só de falar em público, é de você se dirigir a uma pessoa, como a própria Cecília falou, pegar o telefone, fazer um pedido de delivery, alguma coisa, ligar para um médico. Isso é complicado. A minha TDAHzinha Tamara, ela tem essa dificuldade. Ela sempre tenta delegar essa tarefa para mim, claro, ou para a Juliana. Ah, liga para mim, mamãe, não sei o que, mas Tamara, liga, vamos exercitar isso, papapá. Mas ela, não, eu não quero. Aí ela vai, pede para eu ligar, pede para a Juju ligar. Então, lógico que tem momentos que a pessoa precisa realmente vencer esse medo. Mas vou começar realmente falando desses casos que são exemplos reais de pessoas que buscaram ajuda, particularmente para essas dificuldades. A Marina, eu também. Sala de aula, apresentação, telefone, falar por vídeo, tudo. Poliana, ficava horrivelmente vermelha e ainda esqueci o que tinha perguntado. A Luísa, teve uma vez que eu fui ler um texto em sala e a professora teve o prazer de piorar tudo e falar: Luísa, você fala? Na época era muito mais tímida. No fim, todos riram. A Juju, no telefone eu não tenho problema nenhum, é mais em público mesmo. Que bom que vocês se identificam, vocês não estão sozinhas e deixa eu ler aqui os casos para vocês verem se faz sentido para vocês esses aspectos aqui que eu vou narrar. Ok? Vou dar um golinho d'água. Então, o caso 1 é de uma profissional, uma mulher de 54 anos, recentemente diagnosticada com déficit de atenção. E o problema dela é que, na função que ela exerce, ela precisa fazer demonstrações e dar palestras a muitos outros profissionais como ela. E muitos que ela conhece já são oradores talentosos, já são pessoas que já têm a capacidade de fazer palestras, já estão habituados a fazer palestras. E ela narra o seguinte, que embora ela conhecesse o material do qual ela precisava falar, ela sempre tropeçava nas palavras dela e tinha um comportamento assim hesitante enquanto ela estava falando. E o que ela dizia? Que as palavras chegavam, no momento em que ela começava a falar, as palavras chegavam no cérebro dela muito mais rápido do que ela poderia falar. Então, isso, para as pessoas que estavam vendo, parecia de uma maneira... a maneira como ela estava narrando as coisas acabava dando uma impressão negativa para as pessoas às quais ela estava se dirigindo. E as pessoas interpretavam essa dificuldade que ela tinha em falar com o público como falta de competência ou mesmo um déficit de conhecimento sobre aquilo que ela deveria falar. Então, ela fala no final que ela tem tentado ao máximo aprender sobre como falar em público e pergunta também o que mais ela poderia tentar. E o caso 2 é de um... Você vê que são situações diferentes. É uma pessoa mais velha, é uma pessoa que já tem uma profissão e que, na função dela, ela precisava fazer demonstrações e dar palestras para outros profissionais. Então, ela tinha dificuldade, porque o raciocínio dela era muito mais rápido do que a fala, e nisso ela atropelava as palavras e com certeza saiu de uma maneira totalmente desconexa.
ela não conseguia fazer sentido na linha de raciocínio dela, porque era muito mais rápido, e realmente tudo acabava girando o quê? Dava uma conotação muito negativa aos presentes durante a apresentação que ela fazia. O outro caso já é uma pessoa que está numa faculdade e a pessoa diz assim, que ela passou pela experiência mais embaraçosa da vida dela. O que aconteceu? Ela tinha um debate em sala de aula e era a vez dela falar pelo grupo. Ela precisava expor uma parte do grupo. A Marina já botou, o meu é assim, eu falo tão rápido que às vezes nem eu entendo. Ai, Marina, isso é uma graça. Então, assim, era um debate, ela estava na sala de aula, era a vez dela falar, e ela já sabia o que tinha que falar de antemão, mas essa pessoa cometia o erro de não praticar o discurso em voz alta ou escrever os argumentos que ela tinha para que ela pudesse ver enquanto falava. Por quê? Gente, uma pessoa que faz palestra, ela existe, eu já fiz curso sobre palestras, eu já fiz curso sobre locução, porque uma das minhas paixões seria ser locutora de rádio. Como eu não fui ser locutora de rádio, eu falo aqui com vocês, tá bom? Então, tudo isso é aprendizado, não existe, você não nasce pronta para falar. Lógico que quem tem o dom da comunicação, da fala, tem gente que já tem a grande facilidade de falar, de se dirigir ao público, consegue naturalmente se expressar. Mas lembrem-se disso, se comunicar, falar, é uma habilidade que se aprende, que se desenvolve, não tem nada a ver realmente com a timidez. É a mesma coisa um ator. Quantos atores se dizem tímidos? Eu tenho um primo que ele é formado em teatro, ele é produtor de peças teatrais e ele é tímido. E ele gagueja, mas na hora que ele chega no palco, que ele põe o pé no palco, a gagueira passa e ele fala normalmente. Então você vê que isso é um aprendizado e existem técnicas para isso, claro. Você pode entrar num curso de oratória, num curso de como se expressar, como falar em público, exatamente para você desenvolver essas dificuldades. A Bibi bota assim, e eu que faço fonoaudiologia, a profissão da comunicação? Pois é. O curso que eu fiz, Gabriela, de locução, eu tinha aula de fonoaudiologia, exatamente para a gente entender a questão da fala, a voz, porque a voz ela está carregada de emoções, você tem que saber dar entonação. Se você tiver um problema de dicção, uma pessoa que não consegue articular bem as palavras, ela vai ter dificuldade e muitas vezes isso se torna um embaraço para ela falar, porque ela tem vergonha. Então isso vai ser um obstáculo. Então, às vezes ela precisa passar por um tratamento de fonoaudiologia, ter esse acompanhamento exatamente para poder falar de uma maneira tranquila. Outra característica com relação a falar em público, eu lembro que no meu curso tinha um rapaz que ele tinha os dentes feios e ele tinha muita vergonha de mostrar imagina eu de aparelho aqui, eu tenho que vencer, eu não posso deixar de falar porque eu estou de aparelho, apesar dele me atrapalhar bastante na articulação. Mas ele tinha vergonha de falar porque os dentes dele ficavam à mostra e ele falava assim, com a boca trancada, a boca não articulava. Então, isso é um caso para uma fono em que ela vai trabalhar, talvez um acompanhamento psicológico para ele vencer essa questão da baixa autoestima. Então, são vários fatores que levam a pessoa, não é só a timidez, porque tem ator tímido, tem palestrante tímido, mas na hora que sobe ao palco, realmente desabrocha, fala para Deus e o mundo e não está nem aí. Então, o caso desta aluna aqui, que ela foi falar pelo grupo, mas ela não praticou, ela não fez os cartõezinhos para preparar, até para poder ver os argumentos, escrever os argumentos dela, para ela consultar enquanto falava, naquele momento, para ela poder ter uma direção na fala dela.
E ela diz assim que o tópico que eles estavam debatendo era intelectualmente exigente. Entretanto, basicamente todos os alunos, até os alunos realmente inteligentes, tinham as suas anotações, às quais podiam se referir durante o debate. Aí, quando o professor chamou essa pessoa e ela se levantou para falar na frente da turma, de aproximadamente 40 pessoas, ela sentiu o peso da sala esmagando ela. Ela sentia que todos os olhares da classe, todos os olhares estavam sobre ela, todos os olhares da classe estavam sobre ela. E para piorar a situação, praticamente todos na classe eram estranhos para ela. Ela não identificava nenhum rosto familiar. E isso para ela ainda se tornou mais desconfortável. Ela não falou por mais de 2 minutos, porque ela não conseguiu, por mais que quisesse, reunir uma frase, dizer uma frase coerente. Então foram basicamente 2 minutos, essa pessoa murmurando a mesma frase, porque ela queria falar aquilo e não conseguia, e tropeçava nas próprias palavras. Após o discurso, o professor percebeu a situação, simpatizou com ela, foi até ela conversar, e ela estava realmente visivelmente arrasada com a humilhação que ela tinha acabado de passar, e para piorar as coisas, ela percebeu também que o zíper da calça dela estava aberto. Então foi assim uma complicação para ela. Então, quem mais aqui luta em falar em público, né? Essa incapacidade de pensar na hora que precisa falar está correlacionada ao TDAH? Então, com certeza não. É bem provável que muitas pessoas já tenham essa dificuldade, como vocês, a maioria aqui levantou a mãozinha para falar sobre isso. Então, por isso que é interessante entender se isso está realmente correlacionado ao TDAH, se é uma questão, Cíntia, eu sou tímida, não consigo falar em público, tudo isso eu vou falar. Vou dar uma olhadinha aqui rapidinho para saber, Paula, minha boca não abre muito quando falo, o famoso falar para dentro. A Bibi, perfeito. Aprendi, tá vendo, Gabriela? Aprendi na minha aula, no meu curso com a minha fono, que foi a fono da Tamara. A Tamara tinha problemas na tonicidade da língua. Então, ela quando criancinha, ela ficava com a linguinha assim, e ela tinha que fazer exercícios para tonificar. O que a Juliana colocou, que ela botou aqui assim, cadê? A Juju falou, eu falava muito para dentro, mas já melhorei bastante. De fato, a Juliana, ela realmente melhorou muito, porque às vezes ela falava, eu não escutava a voz dela. Por quê? Ela falava assim, muito baixo. Então, a questão da articulação a gente não ouve. A Tamara também, apesar de ser extremamente falante, ela tem essa dificuldade, porque ela tem hiperatividade, tem ansiedade e ela fala muito, mas ela tem a dificuldade, sim, em falar em público. Ela tinha dificuldades para levantar a mão, para tirar dúvidas na sala de aula. Tudo isso para ela era extremamente desafiador. Até hoje, para ela, pegar um telefone, ligar para o médico, é uma coisa complicada. A Paula perguntou se você fez tratamento com fono, foi para a Juju, né? Eu respondi. Tá. Fico sem ar, preciso me consultar. Quando falo em público, meu coração dispara, fico nervosa, me atrapalho toda. Então, vamos entrar nesse campo para vocês entenderem um pouco mais. Então, assim, antes de nós nos aprofundarmos aqui sobre essas questões, eu quero garantir que todos os palestrantes, todas as pessoas que realmente falam em público, mesmo os realmente que são ótimos, que são top, né, que são convidados, eles são super ensaiados e tropeçam, sim, de tempos em tempos. Lembrem-se que não existe um discurso perfeito.
apenas um que ofereça valor e conteúdo relevante aos ouvintes, ok? Mas você pode estar assim se perguntando, como é que eu posso superar o meu medo de falar em público? Então eu peguei a opinião de um médico, psiquiatra, e que o campo dele é muito mais voltado para a ansiedade, para a depressão, e que é o Dr. Craig Sawchuk. E ele diz assim, o medo de falar em público é a fobia mais comum antes da morte, do medo de aranhas ou de altura. E o Instituto Nacional de Saúde Mental relata que a ansiedade de falar em público ou glossofobia afeta cerca de 73% da população. O medo subjacente, qual é o medo subjacente? O que na verdade está por debaixo desse medo, desse temor de vocês se exporem, de vocês colocarem para fora, no momento que vocês precisam colocar para fora, a fala de vocês? É o julgamento ou a avaliação negativa por parte dos outros. Na realidade, é a ansiedade. Esse medo de falar em público é uma forma comum de ansiedade e pode variar de ligeiro nervosismo a um medo paralisante e até mesmo você entrar literalmente em pânico. Muitas pessoas com esse medo evitam completamente as situações de falar em público ou sofrem com elas com mãos trêmulas e uma voz trêmula. Mas com preparação e persistência você pode superar o seu medo, ok? Agora, a questão da timidez, como eu falei para vocês, ela é considerada um traço de personalidade. Ela não é o que vai impedir que vocês falem abertamente ao público, vocês façam uma palestra, que vocês se tornem atores, que vocês se tornem locutores, que vocês se tornem dubladores. Não é isso que vai, não será a timidez. Ela tem um fator contribuinte, sim, mas ela não é um obstáculo para que vocês possam fazer isso. Porque a timidez ela é considerada um traço de personalidade. E as pessoas tímidas, elas experimentam nervosismo ou ansiedade quando confrontadas com uma situação social ou interpessoal, mas aceitam que ser tímido faz parte de quem elas são. Agora, as pessoas com ansiedade social, elas podem ser tímidas ou extrovertidas, mas veem a ansiedade social como algo negativo e muitas vezes acabam sendo muito duras consigo mesmas por se sentirem assim. Então, essa é a diferença, gente. Essa timidez, na verdade, eu estava até pesquisando sobre isso e falo exatamente essa questão. Essa ansiedade, esse medo de falar em público tem um nome, como eu falei, glossofobia. É uma coisa muito natural entre as pessoas, muito mais, como eu botei aqui, da morte, das aranhas. É a fobia mais comum antes do medo da morte, das aranhas e de altura. Então vocês veem que você pode ser uma pessoa, como a própria Marina falou, ela é uma pessoa que ela é extrovertida, mas ela tem o medo de falar em público. Então não é a timidez que é o obstáculo, é a ansiedade que se torna um grande obstáculo para vocês falarem em público. Por quê? Porque a maioria das pessoas que tem TDAH, ela tem como comorbidade, uma das comorbidades mais comuns na realidade, é a ansiedade. Agora, existem vários tipos de ansiedade. Não vou entrar no campo agora aqui de falar sobre ansiedade, mas existem vários tipos de ansiedade. E uma delas é exatamente a ansiedade social. A sigla em inglês é SAD, S-A-D, que é o transtorno de ansiedade social. E é exatamente isso que faz com que vocês tenham pavor
de falar em público. Então vamos ver como vocês podem combater esse medo. Existem algumas etapas, claro, que podem ajudar vocês. Ninguém nasce palestrante, ninguém nasce orador, ninguém nasce realmente pronto para ligar uma câmera e fazer um vídeo. Tudo isso, gente, é aprendizado. A vida de mãe TDAH diz assim, principalmente quando não domina o assunto e é pega de surpresa, aí é surto. Exatamente. Isso é uma das estratégias, é você se preparar. Então vamos lá na primeira etapa. Primeiro, é exatamente isso que a vida de mãe e TDAH falou. Conheça o seu tópico, conheça o assunto que você vai falar. Quanto melhor você entender do que está falando e mais se importar com o assunto, menor será a probabilidade de você cometer um erro ou dar branco. E se der branco, você conseguirá se recuperar rapidamente. Então, o que vocês precisam fazer? Reserve um tempo para considerar quais perguntas o público pode fazer e você ter as suas respostas prontas. Lembra que eu coloquei exatamente de você colocarem isso por escrito, é praticar, são várias dicas que eu vou dar aqui. Segundo, organize-se. Com antecedência, planeje cuidadosamente as informações que deseja apresentar, incluindo o quê? Os acessórios que você precisa, os recursos visuais ou de áudio, quer dizer, tudo que você precisa. Tipo, digamos que você é convidada para fazer uma palestra, você na sua profissão precisa fazer uma demonstração de algum produto, algum serviço. Imagina uma pessoa que trabalha em comunicação, vai fazer uma propaganda, tem que expor essa propaganda, expor o seu case, ou seja lá o que for. Essa pessoa, primeiro, precisa conhecer o tópico, ela precisa realmente dominar aquilo do qual ela vai falar, ela precisa se organizar com antecedência, planejando cuidadosamente tudo aquilo que ela precisa em termos de áudio, recursos visuais. Ela precisa fazer o seu ambiente. Ela cercada disso, ela já está se organizando, se planejando. Então, quanto mais organizada você estiver, menos nervosa você vai ficar. Use um esboço em um pequeno cartão para permanecer no caminho certo. Se possível, visite o local onde você estará falando e analise o equipamento disponível antes da sua apresentação. Assim, antes da pandemia, acho que foi ano passado, com a Juliana, eu fui a algumas conferências, algumas palestras. Então, hoje em dia, a gente não vê realmente mais as pessoas segurando um papel com as suas anotações. A gente vê no celular, a gente vê num tablet, exatamente a pessoa tem ali o roteiro dela, ou até mesmo os recursos visuais de PowerPoint, as imagens. Tudo isso, a pessoa, lógico, ela já praticou, ela já se planejou, e isso são recursos para ela lembrar da sequência da fala dela. Por isso que é importante. E vocês que são as minhas TDAHzinhas queridas, que são extremamente visuais, lancem mão desse recurso, do recurso visual. Isso vai ser para vocês, aí cria, mesmo que seja num cartão, cria a maneira que vai funcionar para você lembrar daquilo que você precisa falar. A Marina só fazia apresentação com papel na mão, não tem problema nenhum. Se é a maneira que você lembra, Marina, é o jeito que você funciona, então fique firme nele e faça e pratique, principalmente. Dica 3 é exatamente essa. Pratique e depois pratique um pouco mais. Pratique sua apresentação completa várias vezes em voz alta. Vai para frente do espelho, pega a sua mãe, pega o seu marido, a sua amiga e pratique aquilo que você precisa falar várias vezes. Faça isso para algumas pessoas, claro, com as quais você se sente confortável, se sente segura,
e peço feedback. Também pode ser útil praticar com algumas pessoas com quem você está menos familiarizado. Você pode pegar algumas pessoas, lógico, nós estamos durante uma pandemia, e fazer isso através do vídeo, exatamente para você treinar quando você está num ambiente onde esses rostos não são familiares a você. E isso pode acabar sendo um gatilho para o seu nervosismo e, a partir do momento que você fica nervosa, você vai acionar a sua ansiedade. Então, pratique também com pessoas que não sejam tão próximas com você, mas você vai fazer um pedido simplesmente para praticar. Considere fazer um vídeo da sua apresentação para poder assistir e ver oportunidades de melhoria. Gente, a gente sabe que isso é um recurso muito usado pelos atores. Eles revêem as suas gravações, eles revêem as suas falas para ver os pontos aonde eles precisam melhorar. É praticar. O mais importante de tudo é você praticar. Então, assim, essa dica, a Juliana já botou, gostei dessa ideia do vídeo, também achei ótima. Pega o celular, prepara o seu texto e pratique. Você vai trabalhar não só o teu gestual, não é você... Eu vou dar dica aqui de curso de locução. Lógico que tem entonação de voz, tem o volume da sua voz, mas o seu gestual, ele precisa acompanhar para que você faça a modulação da sua voz, falar mais baixo, falar mais alto, e você vai realmente trabalhando. Então, é trabalhar o seu gestual em frente a uma câmera de vídeo, pede para alguém segurar, mas é praticar. Dica número 4, desafie preocupações específicas. Então, assim, quando você tem medo de algo, você pode superestimar a probabilidade de que coisas ruins aconteçam. Então, listem as preocupações que são específicas. Quais são os seus medos? O que pode realmente de ruim acontecer? Então, faça uma lista disso. Em seguida, desafie esses medos diretamente. Você vai, em cima daquilo que você tem medo, você vai desafiar e praticar em cima disso. Identificando o quê? Resultados prováveis e alternativos e qualquer evidência objetiva que dê um suporte a essa preocupação ou a probabilidade de que seus resultados temidos de fato ocorram. Então, faça a lista de tudo que tem medo que possa acontecer e como você vai gerenciar essa situação quando esse medo vier. Na realidade, você vai estar trabalhando uma coisa que se chama improviso, porque eu estava lendo exatamente sobre isso. É importante você praticar, mas não memorizar. Por quê? Porque se der o branco, você não pode ficar engessada naquilo que você decorou, naquilo que você memorizou. Você tem que ter a percepção clara, por isso da importância de você dominar o assunto, exatamente aquilo que você está falando, você ter realmente um roteiro no papel, num tablet ou no teu smartphone para poder fazer a sequência daquilo que você está falando, os tópicos que talvez você tenha que desenvolver, mas não é decorar, porque se você decora e dá o branco, você vai se perder e vai ser muito pior porque você não vai saber engatar. Então, o improviso realmente é importantíssimo você entender bem sobre o tópico, sobre o assunto, para você poder improvisar. Imprevistos. Na hora, um recurso falhar, ter jogo de cintura em contornar. Exatamente isso. Então, dica número 5. Visualize o seu sucesso. Então, o que é visualizar o seu sucesso? Eu já até conjugaria assim. No momento que você está gravando, antes de você começar a gravar, você imaginar o seu cenário, você num palco com pessoas, qual vai ser o auditório, você imaginar que tudo que você está fazendo vai dar certo. Você vai ter sucesso. Por que isso, gente? O poder da mente, ele constrói
coisas positivas. Tudo que a gente pensa positivo, as nossas atitudes, elas serão correspondentes ao nosso pensamento. Então, se você constantemente está pensando, vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado, vai dar certo? Não, vai dar errado. Então, é fazer o inverso, você imaginar que vai ser um sucesso, que você vai estourar, você vai arrasar exatamente naquilo que você vai falar. E você vai vivenciar isso, porque uma vez que você pensa, você gera uma emoção, um sentimento e a sua ação será correspondente, ok? Então, visualize o seu sucesso. Imagine que a sua apresentação irá bem e os pensamentos positivos, eles vão te ajudar com certeza a diminuir a sua negatividade, a sua ansiedade sobre o seu desempenho social e vai aliviar muito a sua ansiedade, principalmente. 6. Respire fundo. Isso pode ser muito calmante. Eu digo mesmo que é calmante, por quê? Todo trabalho de locução, todo trabalho de voz, todo trabalho que envolve a voz, você precisa aquecer as suas pregas vocais, porque senão a sua voz não sai legal. Então existe todo um trabalho de aquecimento e dentre esse trabalho de um palestrante, de um músico, toda pessoa que trabalha com a voz, ela precisa cuidar dessa parte. E a respiração, ela é fundamental para que a sua voz saia com clareza. Só que as pessoas, aí vocês podem procurar vídeos no YouTube, realmente de técnicas de respiração. Esse respirar fundo não é respirar fazendo assim, puxando aqui, não é isso. É a respiração, como a gente fala, com o diafragma. É você encher o seu diafragma, você dilata a barriga, você não mexe essa parte aqui do peito, do tórax e expira. É isso que vai te dar fôlego, exatamente para você falar por várias horas, para você cantar, seja o que for, para falar em público. Então, a respiração é fundamental para todas vocês que tenham a necessidade de fazer uma demonstração, de falar em público, de fazer palestras, de quem é professor. Isso é muito importante vocês cuidarem daqui, ó, do seu aparelho aqui de fala, ok? Dica 7. Concentre-se no seu material e não no seu público. Então, as pessoas, elas prestam atenção principalmente às novas informações e não como elas estão sendo apresentadas. Elas podem não perceber o seu nervosismo, porque elas estão muito mais interessadas no que você está falando, no que você está realmente, o que de fato é importante, a mensagem que você vai passar, o conteúdo, do que realmente a maneira como você fala. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando você sobe ao palco, você vai fazer uma palestra, você vai fazer uma demonstração, você vai fazer uma exposição de alguma coisa relacionada ao seu trabalho, como existe a questão da ansiedade, a ansiedade é exatamente o que eu falei aqui no início para vocês. É o medo que vocês têm de serem julgadas, de serem criticadas, de serem observadas de uma forma negativa. Mas isso, gente, isso é o padrão de comportamento de uma pessoa ansiosa, porque a coisa nem aconteceu, mas ela já está se preocupando com uma coisa que não aconteceu. E esse preocupar, porque ela está ocupando a mente com coisas negativas, é o que faz ela ter a dificuldade em falar em público, ok? Se os membros da plateia perceberem que você está nervosa, com certeza elas vão torcer por você, porque ninguém quer ver uma pessoa que está ali em pé, em cima de um palco, fazendo uma palestra, uma exposição, realmente ter dificuldades. Então, a vibração, a questão de você passar essa positividade, isso é um fato
quando isso eu já vi realmente acontecer em determinadas palestras, a pessoa dá um branco ou fica nervosa, na realidade a plateia ela vibra pelo outro, para que o outro realmente consiga fazer aquilo que ele precisa fazer. É porque as pessoas querem que a apresentação seja um sucesso. Dica número 8. Não tema um momento de silêncio. Então, assim, se você perder o controle sobre o que você está dizendo, ou começar a se sentir nervosa, ou a sua mente der um branco, pode parecer que você ficou em silêncio por uma eternidade. Mas, na realidade, provavelmente são apenas alguns segundos. Você não ficou 15 minutos em silêncio, em branco. É só a sua percepção que está, digamos, exacerbada em função do seu nervosismo, da sua ansiedade. Então, mesmo que seja mais longo esse momento de silêncio que você deu, esse branco, é provável que o seu público não se importe com uma pausa para considerar o que você está dizendo. Apenas faça algumas respirações lentas e profundas e retome aquilo que você está falando. Então, vocês veem que a respiração ela é fundamental. Para quê também? Para a ansiedade. Isso é uma técnica, claro, a gente sabe que é uma técnica usada em yoga, é uma técnica usada com os psicólogos, principalmente eu lembro a Tamara, uma vez que ela foi psicóloga, porque a Tamara sempre foi ansiosa, e um dos exercícios que a psicóloga passou para ela era exatamente quando ela sentisse que a ansiedade estava se aproximando dela, era usar a técnica da respiração. Então isso vocês podem ver em vários vídeos de YouTube, no YouTube, exatamente com técnicas de respiração, ok? A Juju, sou excelente em me preocupar com as coisas. Outra dica. Dica número 9. Reconheça o seu sucesso. Porque vocês têm a tendência de focar muito mais nos fracassos, naquilo que vocês não conseguem fazer e não nas coisas boas, nos pontos fortes que vocês todas têm. Então, após o seu discurso, após a sua apresentação, se parabenize, vá comemorar. Por quê? Porque você conseguiu fazer. Saiu perfeito? Não, com certeza não pode ter saído perfeito. E se saiu perfeito para você, melhor ainda. Mas a questão é que é bem provável que você terminando a apresentação, terminando o seu discurso, a sua palestra, é bem provável que você seja muito mais crítica consigo mesma do que o seu público. Porque é a visão que você tem, digamos, ainda abalada pelos seus fracassos anteriores, que culmina na ansiedade, que culmina numa baixa autoestima, na perda de autoconfiança, e você acredita que você realmente não tem capacidade para falar. Mas vocês têm. Todos vocês aqui podem aprender a falar em público sem medo. Todos vocês podem. Vocês precisam acreditar nisso, ok? Lógico que tem pessoas que vão ter mais facilidade e tem outras que não terão, mas todos vocês podem realmente trabalhar isso. Então, o que vocês podem fazer? Vocês vão, a partir do momento que vocês têm a gravação da palestra, a gravação da apresentação, vocês podem rever essa apresentação, ver os pontos em que vocês erraram de fato. Desculpa. Quais as considerações que vocês têm, aonde vocês podem melhorar, onde vocês podem se aprimorar mais. Então, tudo isso, gente, ninguém nasce palestrante. Tudo é um longo aprendizado. Por isso que eu estou falando, vocês podem aprender sim. Você viu, a Valcinete colocou, eu tenho transtorno de ansiedade generalizada e faço técnicas de respiração. Ajudam bastante nos momentos de crise. Com certeza, Valcinete, ajuda mesmo.
Ajuda mesmo. Não é firula, não é historinha não para as pessoas não acreditarem, mas é importante praticar, né? Como tudo na vida, não é só uma vez fazer a técnica da respiração, é tornar isso um hábito. Todo dia, realmente, a respiração é tudo pra gente, é tudo. A Vida de Mãe TDAH bota assim, o hábito também ajuda, né? Fazer mais de uma vez vai dando segurança? Com certeza, com certeza. Quanto mais você praticar, mais fluido será o seu discurso, a sua fala, a sua desenvoltura perante o público, no seu gestual, no seu corpo, no seu olhar. Tudo isso é um pacote, mas é preciso praticar. Não existe outra maneira de você fazer algo, aprender algo, a não ser praticando. Uma vez que você pratica, ele se torna um hábito e você vai tirar de letra. A Paty perguntou, Cíntia, tem alguém aqui na live TDAH desatento? Só desatento? A Luísa já falou, eu. A Poliana também disse, eu. Tem aqui a Poliana, Paty, tem a Luísa. Ok. Outra dica, gente, obtenha suporte. Participe de um grupo que ofereça suporte a pessoas que têm dificuldade em falar em público. Qual a importância de ter um grupo com as mesmas dificuldades? Porque a importância é não só de vocês se conectarem a pessoas que têm as mesmas dificuldades, os mesmos desafios, porque vocês param de superdimensionar um problema como se apenas vocês estivessem na face da Terra. Só eu não consigo falar em público, só eu que realmente tenho essa dificuldade em falar. Então, vocês estando com outras pessoas, vocês percebem que vocês não são as únicas no planeta Terra que têm essa dificuldade. Então, a interação é melhor, a interação de você ver como as pessoas superam suas dificuldades, porque quem está no grupo desse conseguiu, muitas vezes, superar, e isso é importante, essa troca. Então, ter um suporte é fundamental. 11. Se você não conseguir superar seu medo apenas com a prática, considere procurar ajuda profissional. Aí qual é o tipo de ajuda que você vai buscar? É a terapia cognitivo-comportamental, que é uma abordagem baseada em habilidades que pode ser um tratamento bem-sucedido para reduzir o medo de falar em público, principalmente se você tiver como comorbidade a ansiedade. Aí sim, você buscar uma psicóloga que seja especializada em TCC é super importante e com certeza vai ajudar muito. E a última opção, como outra opção na realidade, que é a dica 12, qual é? O seu médico pode prescrever um medicamento calmante que você pode tomar antes de falar em público. Se o seu médico prescrever o medicamento, primeiro faça um teste antes do seu discurso para ver como isso afeta você. Se vai ter alguma reação que vai comprometer realmente a sua fala e a maneira como você vai discursar, ok? Nervosismo ou ansiedade em certas situações é normal e falar em público não é uma exceção. Então, o que eu quero dizer, gente, para finalizar isso aqui, lembrar que o medo de falar em público, ele não está relacionado totalmente ao déficit de atenção. A gente sabe que o déficit de atenção é um transtorno em que o córtex pré-frontal, onde estão as funções executivas, tudo isso aqui fica comprometido. E uma dessas habilidades também, que é a comunicação, ela fica comprometida para vocês, porque a comunicação, ela envolve planejamento daquilo que você vai falar e memória. Então, muitas vezes, isso pode ser um fator comprometedor, sim, para uma pessoa que tenha
dificuldades realmente que tenha o TDAH. Agora, se a timidez vai ser um obstáculo, não necessariamente, porque nós vemos atores, nós vemos palestrantes, nós vemos pessoas que fazem, atores, né, principalmente, que são tímidas, mas quando chegam, eu citei o exemplo do meu primo, que quando chegam realmente no palco, elas vencem a timidez porque elas já têm a técnica de como falar em público, de como decorar um texto, daquilo, toda a técnica que ela tem exatamente para se expressar, para falar. Então, não é totalmente a timidez que vai ser um obstáculo. O que se torna um fator comprometedor para esse medo de falar em público é a ansiedade, e a ansiedade social. Então, daí a importância de vocês realmente buscarem ajuda, claro, é buscar um psicólogo para tratar da sua ansiedade. E eu sugiro que, gente, comunicação é uma habilidade que se aprende. O que vocês podem fazer? Quais os recursos que você tem? Buscar um curso de oratória, como falar em público, buscar um curso de teatro para vocês trabalharem as emoções, trabalharem, como é que me diz? Trabalharem o gestual, o corporal, como é que vocês se posicionam no palco. Tudo isso são recursos para vocês vencerem esse desafio. A Marina colocou aqui, Cíntia, você está me dando esperança. Marina, você pode tudo. Você pode, você tem tudo nas mãos. Você sabe escrever, você sabe falar, você só vai vencer esse pequeno desafio que se chama ansiedade, que é o medo de ser julgado pelos outros, como se todo mundo realmente fosse te criticar. Então, agora é buscar realmente o tratamento para isso. Caso o seu grau de ansiedade seja uma coisa muito comprometedora, eu aconselho até fazer uma consulta, tudo, exatamente para poder sanar essas questões, ok? A Paty botou aqui, já tive fobia social. Há muito tempo creio que o medo de falar em público tem a ver, e claro, a ansiedade que atrapalha. Obrigada, Cíntia, pela luz. Paty, querida, eu que agradeço, eu fico muito feliz de poder ajudar todas vocês. Eu tenho 1 minuto para encerrar essa live. Eu espero que vocês tenham gostado do tema de hoje, que tenha ajudado vocês a compreenderem um pouco mais essas questões que para vocês são complicadas, que são importantes. É importante vocês terem voz. É importante vocês terem uma comunicação assertiva, que vocês não tenham medo de falar. É importante que vocês coloquem toda a luz que vocês têm, todo o brilho que vocês têm, toda a força que vocês têm. Isso é muito importante. Então, exercitem, pratiquem, façam um curso de teatro, mas busquem vocês realmente algo que faça sentido para que vocês possam se desenvolver nessa área, nesse campo, ok? Meninas queridas do meu coração, uma boa noite para vocês, bom final de quarta, bom final de semana. Muito obrigada, passou rápido, né, Poliana? E que bom que vocês gostaram. Encerra não, falta 1 minuto, Marina. Beijo no coração de vocês, amo vocês, minhas TDAHzinhas queridas, e até a próxima terça-feira, às 21h37. Fiquem com Deus.